Durante muito tempo eu achei que as soluções de todos os meus problemas era o dinheiro. E sendo muito honesta, naquele momento até que fazia sentido. O ano era 2023 e eu estava passando por uma crise financeira forte, né? Várias dificuldades financeiras, em estágio de depressão e lidando com muitas crises de ansiedade e crises do pânico. Mas calma, que aqui não é nenhuma história triste ou historinha motivacional. O fundo do poço, para mim, não foi o fim. Pelo contrário, ele foi justamente o ponto de partida, a minha virada de chave. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lorena Lefundes. Se você cair de paraquedas aqui no canal, saiba que por aqui a gente conversa um pouquinho sobre consciência, comportamento e decisões de vida. Se você busca clareza, autonomia e consciência aplicada à vida, esse canal é para você. Durante muito tempo eu acreditei que a resolução de todos os meus problemas, a solução da minha vida estava relacionada ao dinheiro. E naquele momento, sendo muito honesta, até que fazia sentido. O ano era 2023 e eu estava passando por uma baita crise financeira, em estágios de depressão, lidando com isolamento social fortíssimo e várias crises de ansiedade, crises de pânico. Mas calma, que essa não é nenhuma história triste, não é nenhuma história motivacional. Pelo contrário, o fundo do poço, para mim, naquele momento, foi justamente o meu pontapé inicial, sabe? Eu gosto muito da frase que diz que o fundo do poço é o melhor local para se estar, porque depois que você já cavou o suficiente, que não tem mais para onde descer, só lhe resta uma única opção, que é subir. Foi nesse momento que eu comecei a buscar respostas. Não por autoconhecimento, por conta de espiritualidade, mas porque eu precisava achar um sentido na vida. Eu precisava de um motivo forte o suficiente para viver. Eu lembro de ter lido livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu devorava qualquer que fosse o livro que falasse sobre dinheiro, até porque, naquele momento, esse parecia ser o meu grande problema. Foi quando, quase sem intenção nenhuma, quase sem querer, eu esbarrei no livro O Poder do Hábito. E esse livro destravou a minha mente. É claro que não se trata necessariamente desse livro. Talvez o que vai destravar a sua mente pode ser esse vídeo, assim eu espero. Pode ser qualquer outro vídeo aqui no YouTube, pode ser aquele podcast, outro livro, alguns filmes. A questão é, sabe aquele momento que você recebe um insight tão forte, é um incômodo tão grande, que te faz sentir que você precisa mudar, que você precisa se mover de alguma forma? Esse livro não me ensinou só sobre rotina, mas sobre padrões, comportamentos e repetições. Ele fez com que eu questionasse a maneira como eu agia, as coisas que vinham se repetindo na minha vida e o que em mim estava tão automatizado que eu não estava percebendo. A partir desses insights, eu comecei a perceber que a maior parte das nossas vidas é vivida no modo automático. Foi essa percepção que mudou tudo para mim. Eu estava determinada a me tornar uma pessoa totalmente consciente. Eu comecei a buscar diversos outros autores. Eu li sobre Bob Proctor, eu aprendi com o Joe Dispenza, eu busquei meditações, estudei sobre hábitos, sobre comportamentos, sobre finanças, sobre crenças limitantes, paradigmas, neurociência, corpo, emoção. Maratonei todos os canais que vocês pensarem aqui no YouTube que fala sobre reprogramação mental, extras, e cheguei até o filme O Segredo. Lá na frente eu passei também pelo caminho das palestras do Hélio Couto e a ressonância harmônica. No meio desse tempo, eu entrei em escola iniciática. A escola que eu participei foi a escola Noese. Se vocês quiserem mais à frente, eu posso falar um pouquinho sobre ela. Mas foi na escola iniciática que eu aprendi sobre o tarô, sobre o poder da mente, sobre pensamentos obsessivos, diversos tipos de meditação. E sem perceber, eu fui me tornando uma colecionadora de conhecimento. Eu sabia muito, mas eu vivia pouco. Eu lembro de uma época muito específica em que eu não fazia nada além de estudar, sério. Eu não falava com os meus amigos, eu mal saía de casa para colocar o lixo fora. Eu não comia direito, eu não bebia direito, eu malmente tomava um banho por dia e eu passava o dia todo na cama estudando. Eu não tinha uma mesa, um local específico para estudar, então a cama, o quarto, era o meu local de estudo. Eu lembro que quando eu estava muito cansada, ela já de madrugada, eu acabava dormindo com 5, 6 livros ao meu redor. Várias canetas, vários livros, um monte de coisa, um monte de caderno que eu ficava rabiscando, que eu ficava anotando um monte de coisa. E aí, em algum momento, muito cansada, eu acabava dormindo.
Acordava no dia seguinte e a primeira coisa que eu fazia era sentar e voltar a estudar. Começava a assistir novamente alguma palestra, algum audiobook, a ler algum livro, a fazer as minhas anotações e eu passei meses nesse estado. Foi quando em algum momento eu entendi que não adiantava mais eu apenas estudar, eu acumular todo esse conhecimento, eu precisava aplicar, eu precisava começar a viver a partir daquilo que eu estudava, a partir das filosofias que eu estava aprendendo e que eu acreditava serem verdadeiras. Então eu parei de estudar fixamente e comecei a me tornar aquela pessoa, a criar uma persona que já tivesse naquele patamar que eu almejava. E não foi fácil, de verdade, não foi uma linha linear. Eu passei por muitos altos e baixos. Tinha momentos que a minha frequência estava alta e eu começava a conquistar as coisas. Eu conquistava o emprego, eu conquistava o relacionamento, eu conquistava aquela situação, mas em algum momento também a minha frequência baixava de novo. Até porque a vida ela não para de acontecer para que o nosso processo aconteça, né? Enquanto você está ali tentando se resolver os seus problemas, tentando se relacionar melhor consigo mesmo, tentando se comunicar melhor, tentando ser uma pessoa mais positiva, a vida ela tá ali acontecendo. Os problemas vão vindo, as pessoas irritantes aparecem para te testar. Tudo que pode acontecer justamente para ferir aquela persona que você está criando acontece. É como se a vida estivesse te testando para dizer, e aí? Qual vai ser a sua resposta diante dessa mesma situação? E é esse momento de virada de chave em que você precisa decidir não se comportar como o seu antigo eu se comportaria. Diante daquela mesma situação ruim, como é que eu escolho me comportar a partir de agora? As crenças limitantes, elas iam surgindo e brigando para poder vir à tona. Mas, no geral, aos poucos, a minha forma de agir começou a mudar. Eu realmente entendi que eu precisava me tornar uma nova pessoa, sair daquela coitadolândia, sair daquele estágio de depressão e viver aquilo que eu realmente queria viver. Não bastava só estudar. Então eu comecei a mudar algumas coisinhas em mim, coisas pequenas que foram até naturais, né? Mudar o meu cabelo, eu comecei a mudar o meu jeito de vestir, a minha forma de falar, e então toda uma sequência de coisas foi mudando. Eu melhorei o meu posicionamento, a minha comunicação, eu realmente criei uma nova persona e deixei que ela se apresentasse para o mundo. E é claro que o mundo começou a me responder de acordo. E então eu comecei a tirar alguns sonhos do papel ainda nesse processo. Lembrando que eu falei para vocês que eu acreditava, né, que eu tinha uma crença muito forte de que todos os meus problemas seriam resolvidos com o dinheiro. E a vida, como não é boba nem nada, começou a me ensinar que o problema não estava relacionado ao dinheiro. Eu comecei a conquistar diversas coisas que, assim, a minha mente não seria capaz de conceber, e tudo isso eu conquistei sem o dinheiro. Sério, o dinheiro ainda continuava travado, o dinheiro não vinha para mim, a situação financeira não melhorava necessariamente, mas mesmo sem dinheiro, eu fiz tanta coisa. Fiz a minha primeira viagem de avião, eu conheci o meu ídolo. Juro que eu vou sentar aqui para contar para vocês como foi essa história em que seu Jorge me convidou para o seu show, eu fui até o camarim e, sério, eu não paguei nada por isso, absolutamente nada. Eu fiz viagens, eu conheci pessoas, eu participei de eventos, eu iniciei um projeto social, eu comecei a palestrar, eu participei de podcasts e tudo isso sem dinheiro. Tudo isso estava relacionado à nova persona que eu tinha criado. Até o próprio canal, né? O fato de estar aqui falando com vocês, compartilhando os meus conhecimentos, fazem parte dessa nova persona, porque a Lorena de um tempo atrás estaria morrendo de medo, não só de falar em público, de falar com vocês, mas de compartilhar esse meu segredo, de compartilhar essas coisas que talvez nem todo mundo entenda. Eu tinha muito medo de ser julgada, de sentar com os meus amigos e conversar sobre consciência, sobre comportamento, de tocar nas crenças que eles têm deles mesmos e de parecer estranha. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você ache que o problema central da sua vida é o dinheiro ou que a solução está lá fora. Mas de verdade, eu tô aqui para te dizer que às vezes o fundo do poço, ele não é o fim. Ele é só o pontapé inicial. Ele é aquele momento de virada em que você não tem nada a perder se não tentar. No próximo vídeo eu pretendo trazer de maneira mais clara para vocês como é que foi esse meu caminho de estudos, né? Quais foram as linhas que eu segui, quais foram os autores que eu conheci, como foi participar da escola iniciática, o caminho das palestras, e te dar uma orientação para que você não se perca. Eu sei que nesse momento, se você está nessa fase inicial agora,
o que eu queria muito ter encontrado, né? O vídeo que eu gostaria de ter encontrado lá em 2023 seria justamente esse vídeo que me mostra o caminho. Porque informação a gente tem de monte, né? Tem vários canais no YouTube, cada um fala de uma maneira muito positiva e muito útil sobre diversos assuntos. Mas ninguém te dá um caminho, sabe? Um beabá, uma trajetória para que você realmente possa seguir sem parecer que você está totalmente perdido. Se você busca esse autoconhecimento, autoconsciência e mudança real, esse canal foi feito para você. Fica comigo, deixa seu like, porque isso vai me incentivar demais. Se você se identificou com alguma coisa, comenta, deixa a sua dúvida e eu já volto por aqui.